aqui para a parte da sala de estar e sala de jantar. A gente tem um espaço mais arrojado, mais moderno. Aqui a gente queria trazer movimento com essa parte de ripado, tá? Detalhe, que a gente queria esse movimento, mas sempre quando tem ripado a gente se preocupa muito com a limpeza. Então a ideia aqui é ser um ripado mais aberto. A gente tem então uma ripa mais grossa, com um espaço de abertura maior, onde a gente consegue passar o pano, ter esse cuidado da limpeza. O que se fosse um pouquinho mais estreito, não conseguiria. Tanto nessa parede, quanto ali na nossa parte de sala de jantar, certo? E aí falando da sala de estar primeiro. Aqui a gente vai ter um sofá verde com detalhes em madeira. E na parte da frente, onde é a TV, detalhe, aqui a nossa TV a gente não precisa de painel. Como em um projeto estava previsto não ter esse painel, toda a parte de fiação, toda a parte de tomadas foi feita embutida na nossa parede, né? Então a gente tem aqui a ligação da TV, tem todas as tomadas, para realmente não precisar esconder essa fiação. Na parte de cima, a gente tem uma prateleira para decoração, para apoiar um nível mais geral. E aqui a gente tem então uma iluminação mais indireta, consegue acender aqui. E aí o legal é que, tô assistindo um filme, não precisa acender todas as luzes, pode manter só essa acesa. E aqui a gente tem a parte de mesa de jantar. Aqui o desafio, a gente tinha algumas interferências nesse apartamento. Então, enchimento de gesso, essa parede que realmente não dava para integrar cozinha com sala. Então, qual era o desafio? Era aliar as duas coisas, né? Como a gente tornava isso um espaço único. A ideia que a gente teve foi unir com decoração, né? Toda a parte de decoração. Então, a gente tem uma prateleira ali em cima que ela contorna todo o espaço, né? Essa prateleira contornando dá para apoiar uma decoração, dá para apoiar, trazer personalidade para o apartamento, mas as cores também elas acabam unindo todo esse espaço. E aí a gente tem a parte de sala de jantar. Tem o ripado, como eu comentei, né? Mas aí a nossa mesa ficaria aqui, é uma mesa mais oval, junto com duas cadeiras, tá? A ideia aqui é realmente ser uma mesa de 4 lugares. E na parte da lateral aqui, né, da parede, a gente tem um banco baú. Então esse banco baú inteiriço, onde dá para usar na mesa de jantar, mas também dá para usar para guardar alguma outra coisa. Ele abre, tem um espaço aqui. E aí o nosso pendente. Esse pendente ele tá certinho na nossa mesa de jantar para compor a decoração. E uma coisa que é legal, na verdade, e eu venho falando, mas o banco baú, ele tá solto, né? Então você consegue mover ele tanto para esse lado quanto para o outro. Então, quero usar ali, tem mais pessoas na sala de estar, a gente consegue trazer mais para cá. Ou então, não tô usando, quero deixar um pouco mais no canto, dá para encostar ali, ou colocar uma planta, enfim, dá para personalizar. Bom, agora eu já vou falar um pouco mais da cozinha. A cozinha, ela tá mais coberta, porque a gente tá nessa fase entre marcenaria e pintura, né? Mas vamos falar sobre algumas soluções legais que a gente usou aqui. No caso aqui, com calha úmida, né? Então, a cliente queria algo muito funcional, onde não precisasse, por exemplo, de uma lava-louça, porque ela realmente não gostava. Então, a gente tem uma calha úmida aqui atrás da nossa cuba, né? Onde dá para colocar os cestos e personalizar. A gente tem uma cuba bem grande, o que garante ali a parte de funcionalidade na lavar louça, lavar o alimento. Aqui a gente tem um dispenser para detergente, né? Então esse dispenser, de novo, a entrada é aqui por cima, o que facilita muito na hora de preencher ali o refil. Você não precisa ir por baixo e, enfim, acessar lá atrás. Bom, aqui o que a gente pensou, né? A gente tem uma torneira que tem 2 bicas, né? Essa bica, uma delas é pro filtro. A gente tem um filtro de água embutido nessa torneira. E a outra é a torneira convencional, né? Então a nossa monocomando. Uma coisa que é importante é que foi possível, por quê? Porque a gente colocou uma bancada maior. A gente tinha uma bancada aqui de 80 centímetros de profundidade. O que garante colocar essa cuba, essa calha úmida e todos os acessórios que a gente estava propondo no projeto. Indo um pouquinho mais para a área de serviço, que a gente tem o nosso recorte pro cooktop, que ainda vai ser instalado. A cliente teve como pedido não ter um cooktop tão grande, então ela queria um cooktop de 2 bocas, tá? Por quê? Porque a cozinha, a parte de cozimento mesmo, não era tão importante assim para ela. A gente colocou esse cooktop aqui de 2 bocas de indução, o que facilita muito a parte da limpeza.
Aqui, na parte de cima, a gente colocou armários com portas basculantes, né? Então, detalhe, a gente gosta muito de usar esse modelo aqui de depurador que é embutido dentro do armário, porque ele fica com uma estética muito mais slim, ele tem uma funcionalidade muito boa e a caixa dele, por ser embutida aqui, a gente consegue usar um pouco melhor esse armário, então consegue colocar uma madeira, usar a parte de cima. Aqui a gente tem também, como eu falei, basculantes. Aqui a gente tem o nosso nicho do micro-ondas. Por que eu mostrei isso? A gente tem 2 níveis aqui de armário. Sendo 2 níveis, garante muito mais espaço de armazenamento. A gente tem um armário aqui que ele tem quase 60 centímetros de profundidade, o que dá para guardar muito mais coisas. Principalmente coisas que não usa no dia a dia, né? Você consegue guardar nos espaços mais altos. Bom, aqui ainda para compor esse espaço de cozinha, né, e para ter um apoio, então quando tem aqui alguém usando a bancada, consegue usar aqui do outro lado, para apoiar para um suco, um liquidificador, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente tem 2 portinhas e aí a gente consegue usar como despensa, né, então dá para guardar aqui latas, toda essa parte. E aqui a gente tem algumas prateleiras que dá para apoiar, então um tempero, alguma coisa que tá utilizando, dá para apoiar nessas prateleiras. Agora vamos falar um pouco sobre a área de serviço. A área de serviço, a gente tem algumas soluções bem funcionais. Então, uma parte legal aqui primeiro, a gente queria um espaço de tanque grande, amplo, né? Aqui a gente tem uma tampa. Então, como a cozinha é aberta, a ideia da tampa é para dar uma continuidade e realmente esconder essa lavanderia. Aqui a gente colocou um modelo de torneira para conseguir facilitar, né? Então, tornar ali um espaço mais funcional, onde ela é reclinável, né? Então, ela tem toda essa questão aqui da mobilidade, né? Ela pode ir para frente, para trás. E ainda assim, para tornar esse ambiente mais funcional, aqui a gente tem um ralo aqui embaixo. Então, para deixar mais acessível, né? Não colocar um armário na parte de cima, por exemplo, e tampar esse ralo, a gente fez uma ideia de gaveta, né? Então a gente tem um carrinho aqui, onde a gente consegue puxar para frente, acessar o ralo que tá aqui embaixo. E ainda assim, aqui atrás a gente tem todo o espaço de medidor, né? Não dá para ver, mas também é a mesma coisa. A gente criou um carrinho, tá? E o legal é que esse carrinho aqui é um pouco menor. Então, tem a lateral aqui vazada, onde dá para apoiar um produto, amaciante, cândido, enfim, tudo de limpeza e bastante acessível, né? Você consegue puxar para frente e acessar o que for. Então imagina o cenário, estou lavando minha roupa, consigo deixar aqui na lateral e apoiar esses produtos. E atrás a gente tem toda a parte de medidor, né? Medidor, ligação da nossa máquina de lavar. E aí dá para acessar, tem um acesso fácil, mas fica escondidinho, então ele deixa numa estética realmente mais bonita. Bom, aqui a gente também tem uma parte legal nesse armário de cima. A cliente, ela tinha como pedido não fazer uma parte de forro de gesso, né? Então a gente tinha alguns empecilhos aqui, como enchimentos, alguns caixotes. E aí, quais foram as soluções? Aqui também a gente tinha a parte de aquecedor, então a gente tinha que esconder esse aquecedor. E aí, o que a gente fez? Aqui, a gente fez um armário para aquecedor. Lembrando que esse armário ele precisa ser ventilado, ele tem que ser só uma capa, né? Não pode realmente fechar esse aquecedor. E para usar o restante desse espaço, então a gente tinha um shaft aqui inteiro. Mas aí a gente fez uma segunda porta. A segunda porta tem alguns nichos, dá para organizar alguns produtos menores, produtos de limpeza, toda essa parte de área de serviço. Aqui, então, para fechar, a gente tem um armário aqui aéreo, onde ela consegue também guardar muito mais coisas, tem muito mais espaço de armazenamento em si. Bom, aqui na parte da varanda, a gente tem um armário. Esse armário aqui é um armário coringa na casa, né? Ele é feito tanto para o apoio da sala quanto para o apoio da cozinha, né? Então, um armário ali, alguma coisa que não coube, coloca aqui. Claro, aqui esses 2 bancadas ainda vai entrar a parte de pedra, né? De marmoraria. Mas a ideia é que tenha uma torre de tomadas, né? Pra gente conseguir puxar e ser um espaço realmente mais de café, pra ligar uma cafeteira, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente tem 2 portas, mas uma coisa legal, que é legal nesse cantinho, é o nosso armário alto, com várias prateleiras que dá pra guardar vários produtos. Por isso que eu falei, realmente é bem coringa. Dá pra guardar coisas tanto da cozinha quanto dos quartos ou da sala. E aqui a gente tem um armário alto
para garantir mais espaço de armazenamento. Uma parte importante é que a gente não fez esse armário até o final, porque a gente precisava realmente de um espaço para a abertura desse envidraçamento de sacada. Não podia fazer até o final e bloquear essa abertura. E aí, falando de modo geral, aqui no apartamento, a gente não queria realmente fazer forro de gesso. Então a gente criou aqui algumas soluções com uma iluminação no sobrepor. Então dá pra ver que a gente tem um ventilador. Esse ventilador é legal, tem 3 fases, tem muita luz indireta. E toda a iluminação do sobrepor que eu falei, tanto no corredor, quanto na sala, quanto na cozinha, a gente deixou mais aconchegante, deixou mais moderno, mas realmente sem precisar rebaixar em todo o teto. E aqui, falando no corredor, a gente sempre procura fazer algo um pouco mais intimista, porque é a entrada realmente das áreas íntimas. Então, como a gente causa essa sensação? A gente fez uma pintura mais escura mesmo, né, pra fechar um pouco mais esse ambiente, deixar mais em evidência os ambientes mais claros, né, então sala, quartos, e uma iluminação realmente um pouco mais baixa, né, pra ficar um pouco mais a luz ambiente, de fato. Bom, pessoal, então esse foi o tour na obra do apartamento Sertório, a finalização. Você gosta desse tipo de conteúdo? Qual solução que a gente usou aqui que você mais gostou e não conhecia? Então deixa aqui nos comentários pra gente. E claro, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho e segue a gente em todas as redes sociais para ficar por dentro da finalização dessa obra e por dentro das outras obras aqui no escritório. Bom, é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!